Com base em Lucas, capítulo de número 24. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 e o 14. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 13 e o 14, que diz assim: E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E eles lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém. Queridos, antes de adentrarmos a mensagem, eu quero agradecer a Deus mais uma vez, agradecer ao nosso pastor pela confiança, agradecer à irmã Aline, doutor Anderson, mais uma vez, pela confiança que eles nos concedem de estarmos mais uma vez aqui. Quero louvar a Deus pela vida do meu dirigente, diácono João Vitor, e sua esposa, irmã Neide, que provavelmente estão nos assistindo nesse momento. Mandar a paz a todos os irmãos ali onde congregamos, em loteamento Maranata, conhecido Maranata. Que Deus possa continuar os abençoando. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bem conhecido por todos vós. Quem não conhece a história do caminho de Emaús? É uma história muito linda, muito fascinante e muito admirável. E quando adentramos ao contexto, nós vemos que após a ressurreição de Cristo, no capítulo 24 de Lucas, no primeiro dia da semana, a Bíblia nos diz que após Cristo ter ressuscitado, a Bíblia diz que as mulheres elas vão ao sepulcro e, como os irmãos bem conhecem, elas encontram o sepulcro vazio. E a Bíblia diz que elas retornam até os discípulos para anunciar que o sepulcro estava vazio, que não havia mais ninguém lá. E a Bíblia vai nos dizer que elas correm até os discípulos. E aqui nós vemos que as mulheres na Bíblia, elas têm um papel muito importante, irmãos. Aqui na Bíblia as mulheres, elas exercem um papel muito importante, porque foram elas as primeiras que foram até o sepulcro após o dia da ressurreição, após o terceiro dia. Enquanto os discípulos estavam escondidos, amedrontados e com medo, a Bíblia diz que as mulheres, elas vão até o sepulcro, segundo Lucas registra, e elas levam especiarias para embalsamar o corpo. Elas levam especiarias, elas levam mirra, elas levam bálsamo para embalsamar o corpo, para perfumar ao corpo,
como nós, hoje em dia, muitos que fazem hoje em dia, após a morte de um ente querido, levam flores em sinal de respeito, para mostrar que aquela pessoa foi super importante em sua vida, e elas levam especiarias, levam flores, como nós poderíamos fazer no dia de hoje. E a Bíblia diz que essas mulheres, elas foram até o sepulcro, bem de madrugada, bem de manhãzinha, e elas levaram especiarias para embalsamar o corpo do mestre. E a Bíblia diz que quando elas chegam no sepulcro, a Bíblia vai nos dizer que elas encontram o sepulcro vazio, elas encontram a pedra removida, e a Bíblia vai nos dizer que no versículo 1 ao 9, a Bíblia diz que 2 anjos, 2 varões com vestes resplandecentes, eles perguntam àquelas mulheres, eles fazem uma indagação àquelas mulheres e dizem: por que elas procuravam no sepulcro alguém que já está vivo? Os anjos, eles fazem um questionamento, eles fazem uma indagação àquela mulher: por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está mais aí, porque como ele havia dito antes, ele ressuscitou. Glória a Deus para todo sempre. E queridos irmãos, a Bíblia vai nos dizer que a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que elas encontram a pedra removida e elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas ficam perplexas, elas ficam com a sua visão ampla, elas ficam admiradas, elas ficam angustiadas, pois a intenção era levar as especiarias, a intenção era embalsamar o corpo do mestre, perfumar o corpo do mestre. E nós vemos que quando Jesus ele é sepultado, a Bíblia nos diz que o doutor Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles, após Cristo ter morrido, ele conduz Jesus até o sepulcro, e Nicodemos, ele havia embalsamado o corpo, mas a Bíblia diz que as mulheres, em sinal de respeito, em sinal de admiração que elas tiveram para com Jesus, elas também queriam ter a honra e o privilégio de embalsamar o corpo. E a Bíblia diz que no domingo, bem de manhãzinha, no domingo, quando está nascendo o raiar do sol, aquelas mulheres, elas levam especiarias para que elas pudessem embalsamar o corpo, perfumar o corpo. Mas a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas haviam esquecido daquilo que Jesus outrora havia dito antes de ser crucificado, que ele seria levado nas mãos dos malfeitores, que ele seria levado nas mãos dos pecadores, que ele seria esbofeteado, que ele seria cuspido, que ele seria chicoteado, que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Elas haviam esquecido daquilo que Jesus havia dito aos seus discípulos acerca do templo, que em 3 dias o templo seria derribado, mas que em 3 dias o templo seria restaurado, o templo seria erguido. E queridos e amados irmãos, a maior vitória da igreja é saber que Cristo Jesus ressuscitou. A maior vitória da igreja é saber que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. A maior vitória da igreja é saber que Jesus foi o único que em todo o ser do universo conseguiu vencer a morte, e que está à destra direita do Pai, e que fez uma promessa a este povo, e que deixou uma esperança a esta igreja, que iria aos céus, mas que ao terceiro dia que iria aos céus, mas que retornaria novamente para vir buscar esta igreja para as mansões celestiais, para a nova Jerusalém, para a nova Canaã. Cristo Jesus está voltando, os céus irão se abrir e todo olho contemplará a volta iminente do Filho do Homem, a descer dos céus, a raiar dos céus e a contemplar a Cristo Jesus nosso Senhor.
E queridos e amados irmãos, o texto vai nos dizer que aquelas mulheres, elas ficam admiradas. E aquelas mulheres eram Maria Madalena, eram Joana, Maria e mãe de Tiago. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que quando aquelas mulheres, elas correm até os discípulos e dizem: olha, Cristo ressuscitou, Jesus, Ele vive. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que os discípulos, Pedro e João, eles correm até o sepulcro. E a palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro que chega até o sepulcro é João. A Bíblia diz que eles adentram dentro do sepulcro. E quando eles adentram dentro do sepulcro, a Bíblia vai nos dizer que eles se deparam com o sepulcro vazio. Eles encontram apenas os lençóis em cima do sepulcro. A Bíblia diz que os discípulos, eles não entenderam também que Cristo Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Eles não haviam entendido que Cristo Jesus havia vencido a morte. E meus amados irmãos, quando nós partimos para o versículo de número 13 em diante, nós encontramos, queridos, que 2 discípulos, eles iam no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que quando eles estão indo para o caminho de Emaús, a Bíblia vai nos dizer que estes discípulos, eles iam tristes, eles iam amargurados, eles iam abatidos, eles iam contando as suas aflições, eles iam contando as suas decepções no meio do caminho, eles iam conversando entre si e contando aquilo que havia acontecido, porque eles esperavam um Jesus, eles esperavam um Messias, ao qual ia libertar da opressão romana. Eles aguardavam um Jesus, ao qual ia libertá-los da opressão que eles viviam. Eles iam contando entre si derrota, eles iam contando entre si derrotas entre si. Mas a palavra de Deus, amados, vai nos dizer que enquanto eles iam contando entre si aquilo que havia acontecido, a Bíblia vai nos dizer, glória a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que um homem, ele aparece no meio deles e ele perguntam por que eles estavam tristes, por que eles estavam com a alma aflita. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que eles responderam: porque um homem, ele foi crucificado, um homem que pensávamos que era Cristo, que era o Messias. E a Bíblia, amados, vai nos dizer que Jesus, ele os convida a adentrar dentro de casa. E a Bíblia diz que quando eles adentram dentro de casa, a Bíblia vai nos dizer que aquele homem, ele começa a falar acerca de tudo que havia sucedido, aquilo que os profetas haviam profetizado acerca de Jesus. E a Bíblia, amados, ela vai nos dizer que aqueles homens, oh glória, a Bíblia vai nos dizer que os 2 discípulos que retornaram a Emaús, eles não perceberam a importância do maior acontecimento da história, porque estavam muito concentrados em suas decepções e estavam muito concentrados em seus problemas. De fato, eles não reconheceram Jesus enquanto caminhavam ao lado deles para agravar o problema. Eles estavam na direção errada, longe da comunhão dos cristãos em Jerusalém. Ora, queridos e amados irmãos, esses 2 discípulos, eles estavam na direção errada. E para agravar o problema, eles não estavam na comunhão certa, na comunhão correta. Eles deveriam estar no caminho para Jerusalém, mas a palavra de Deus vai nos dizer que eles estavam na direção errada, no caminho errado, que era no caminho de Emaús. Eles estavam frustrados, eles estavam perplexos, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles estavam contando decepção, eles estavam contando derrota pelaquilo que havia acontecido.
e eles não perceberam que ao seu lado estava um homem. E a palavra de Deus vai nos dizer, amados, que enquanto eles estavam tristes, que enquanto eles estavam amargurados, a Bíblia vai nos dizer que um homem, ele começa a falar entre si, entre eles, e começa a se aproximar deles, e começa a se aproximar do caminho. Talvez você que esteja nesta manhã nos vendo por este canal, por este programa abençoado, talvez você esteja frustrado, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja cabisbaixo, triste e abatido por conta de tantos problemas que têm se levantado na sua vida. Mas nesta manhã não desanime, nesta manhã não fique frustrado, não fique abatido, porque Jesus, ele está no caminho de Emaús. Enquanto Jesus está no caminho de Emaús, a tristeza bate em retirada, a aflição ela corre, o abatimento bate em retirada, porque quando Jesus está no caminho de Emaús, a vitória na certa, a vitória garantida. Não desanime, não fique perplexo, não fique atribulado, porque Jesus, ele está no caminho de Emaús, e enquanto Jesus está no caminho de Emaús, a vitória para a tua vida, a vitória para a tua casa, a vitória para o teu lar. Glória a Deus, para todo sempre, permaneça no caminho de Emaús. Oh glória! Os dois discípulos, eles não reconheceram a Cristo Jesus, porque eles não reconheceram a Jesus, porque eles imaginavam, eles pensavam que Cristo Jesus não ia vencer a morte. Eles imaginavam, queridos, que aquele que tinha vindo, eles aguardavam o Messias que viria de uma linhagem real. Eles aguardavam o Messias que nasceria em berço de ouro. Eles aguardavam o Messias que viria libertar o povo do jugo da opressão romana. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele nasce, oh glória, ele nasce, queridos, em um estribalia. Jesus, ele nasce, glória a Deus, para todo sempre. Eles aguardavam Cristo que nasceria em berço de ouro. Aí vem Jesus e nasce em um berço simples. Aí vem Jesus e nasce em uma manjedoura. Queridos e amados irmãos, Jesus, ele é o exemplo atual. Jesus, ele é o maior exemplo de humildade que há na história. Jesus andava em humildade, Jesus nasceu em humildade. E o recado que eu tenho de Deus para a sua vida é: permaneça andando em humildade, continue sendo humilde, porque é através da sua humildade que há vitória de Deus para a tua vida. É através da tua humildade que Deus tem se agradado. É através da tua humildade que Deus vai te honrar. É através da tua humildade que há vitória na tua vida, a vitória na tua casa, a vitória no teu lar. Talvez você esteja pensando, talvez alguém esteja te apontando e tenha dito: aquele irmão só vem para a igreja com a mesma roupa, aquele irmão só vem para a igreja com o mesmo calçado. Oh glória! Permaneça na sua humildade, permaneça na sua simplicidade, porque o maior homem da história, ele nasceu em uma manjedoura. O maior homem da história, ele nos dá a maior lição de humildade. Ele andava em humildade, ele falava em humildade, ele perseverava em humildade. Continue sendo humilde, permaneça em humildade, porque é através da tua humildade que Deus vai honrar os teus. É através da tua humildade que Deus vai te dar vitória. Bendito é o nome de Jesus. E meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que os dois discípulos em Emaús, eles estavam tristes, eles estavam apavorados, e eles só contavam derrotas entre si. A única conversa dos dois era história de tristeza.
Era história de decepção. Eles estavam decepcionados com a vida. Eles estavam desanimados pelos últimos acontecimentos. Talvez você que esteja nos vendo aí na sua casa, no seu lar. Talvez vocês que estejam aqui nos ladeando. Talvez você esteja triste nesta manhã. Talvez você esteja desanimado por algo que deve ter acontecido nos últimos acontecimentos. Talvez nesta manhã você seja semelhante a esses dois que estavam tristes e abatidos no caminho de Emaús. Mas nesta manhã a palavra de Deus para a tua vida é esperança. Não desanime, não fique triste, não fique abatido, porque Jesus ele vai chegar. Jesus vai chegar na tua casa, Jesus vai chegar na tua vida, Jesus vai chegar no teu lar. Ele vai trazer alegria para o que está triste, ele vai trazer refrigério para o que está abatido, ele vai trazer alegria, ele vai trazer regozijo para a tua alma. Se tu crê nesta manhã onde você está, levante a sua mão para o céu, rasgue seu grito de glória, porque há alegria na tua vida. E a palavra de Deus vai nos dizer, amados, que os discípulos, oh glória, a Bíblia vai nos dizer que um homem aparece no meio deles dois. Enquanto eles estavam cabisbaixos, enquanto eles estavam tristes, a Bíblia vai nos dizer que aparece um homem junto com eles. Eles iam caminhando pelo caminho, contando as suas decepções, o que havia acontecido nos últimos acontecimentos. E a Bíblia diz que aparece um homem no meio deles. E a Bíblia diz que eles não perceberam que era Jesus. Eles não perceberam, queridos, que o que estavam ao lado deles era Jesus. E a Bíblia diz que aquele homem, ele vê a tristeza no olhar daqueles dois discípulos. E ele pergunta àqueles homens qual o motivo deles estarem tristes, porque eles estavam cabisbaixos. E o interessante, amados, é que Jesus já sabia o porquê eles estavam tristes. Talvez as pessoas olhem para você e não saibam o tamanho do sofrimento que você carrega na sua alma. Talvez as pessoas olhem para você e vê a alegria imensa no seu olhar. Talvez as pessoas olhem para você e vejam a alegria no seu olhar. E vejam que você fala com todo mundo, que você abraça todo mundo, que você é alegre com todo mundo. Mas não sabe o tamanho da decepção, da aflição que está na sua alma. Mas nesta manhã, Jesus ele te diz, ele conhece o tamanho da aflição que está na tua alma. Ele conhece o tamanho da decepção que você carrega no seu coração. E nesta manhã, queridos, a palavra de Deus para a tua vida ainda há esperança para a tua vida. Assim como está escrito, ainda há esperança para a árvore cortada. Porque se ela for cortada, ela ainda vai brotar raízes. Se ela for cortada, ela ainda vai brotar galhos, ela ainda vai brotar folha, ela ainda vai brotar flores, ela vai brotar o fruto, glória a Deus, para todo sempre. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança para a tua vida. Não desanime, não desiste, não fique perplexo. Continue orando, continue buscando, continue perseverando, porque no momento certo, na hora certa, as comportas dos céus irão se abrir, a porta vai se abrir e o milagre de Deus, ela vai chegar na tua vida, glória a Deus, para todo sempre. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança. Houve esperança para os dois no caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles já pensavam em desistir.
Eles já estavam prontos para desistir. Eles já estavam prontos para desistir. E a Bíblia diz que quando eles estão prontos para desistir, Jesus aparece. Então nesta manhã, queridos, não desista, porque a vitória de Deus, ela está bem pertinho de acontecer. Glória a Deus. Os discípulos já estavam prontos para desistir. Aí Jesus aparece e dá esperança. Não desista, porque Jesus vai aparecer na sua vida. Não desista, crente. Não desista, porque Jesus vai aparecer na sua vida. Jesus, ele vai aparecer no caminho. Jesus vai aparecer na tua casa. Jesus vai aparecer onde você congrega e vai te dar mais uma esperança, glória a Deus, para todo sempre. Enquanto os discípulos estavam prontos para desistir, Jesus aparece. Jesus os conduz para dentro de casa. E a Bíblia diz que em um diálogo eles só vieram a perceber que era Jesus quando Jesus parte o pão, quando Jesus mostra as mãos furadas. Eles abrem os olhos e ele diz: é Ele, é Jesus. E a Bíblia diz que quando eles abrem os olhos, que eles veem Jesus partir o pão, eles se lembram de Jesus na celebração da Santa Ceia, quando Jesus ele diz: fazei isto em memória de mim. Eles se lembram, eles se recordam, ele abre os olhos e diz: é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eles lembram, é Cristo, é Jesus. Ainda há esperança. Ele vive, ele não morreu, ele está vivo, ele está à destra direita do Pai. Ele venceu a morte, ele venceu a morte. Ele venceu, e assim como ele venceu, e assim como ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e assim como ele venceu, você também vai vencer, você também vai vencer. Você vai vencer. As aflições da vida são muito. No mundo há muitas tribulações, no mundo há muita angústia, no mundo há muita decepção, no mundo há muita aflição, mas tem de bom ânimo, tem de alegria, tem de gozo, porque todas essas aflições ele venceu. E assim como ele venceu, você também vai vencer. Talvez você esteja fraco. Talvez você não tenha mais vontade de se levantar mais. Talvez você já tenha desistido de muitas coisas. Talvez você não tenha mais força nem de se levantar mais. Mas nesta manhã, não desista. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Eles perceberam que era Jesus no partir do pão. Eles reconheceram a Cristo no partir do pão. E eles se lembraram das palavras que ele havia dito, que ao terceiro dia iriam ressuscitar. E esta é a maior vitória da igreja. Saber que Cristo ressuscitou. E a maior esperança da igreja é saber que Cristo Jesus irá voltar, está voltando. Então, queridos, ainda há esperança. Não desista, persevere, continue no caminho, mas que os seus olhos venham estar atentos, porque Jesus ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Não desanime, não desista, permaneça no caminho, permaneça na direção certa, na direção correta. Não fuja da comunhão, não fuja da direção,
porque Jesus irá aparecer na sua vida. Eu não sei quando Ele vai aparecer, queridos, mas Ele vai aparecer na tua vida. Ele vai aparecer no caminho. Ele vai aparecer na tua casa. E o milagre de Deus irá acontecer na tua vida. Glória a Deus, para todo sempre. Não desanime, persevere, continue atento, porque Jesus irá aparecer. Glória a Deus, para todo sempre. E meus amados irmãos, já estou concluindo. Quando nós nos deparamos, nós vemos que a ressurreição de Jesus é algo inigualável. Nós vemos que outras religiões têm sistemas éticos fortes, concertos sobre o paraíso, sobre a vida após a morte, várias escrituras sagradas, mas somente o cristianismo tem um Deus que se tornou humano. Somente o cristianismo, queridos, ele tem um Deus que se fez humano, que habitou entre os homens, que fez curas, que levou ensino, que fez milagres. Somente o cristianismo tem um Deus que se fez homem. Somente o cristianismo tem um Deus que se fez homem. Tem um Deus que ressuscitou dentre os mortos. Um Deus que conseguiu vencer a morte. Algo ao qual nenhum outro conseguiu vencer, a não ser Cristo Jesus. E meus amados irmãos, se nós pudéssemos ter um diálogo com a morte, se nós pudéssemos conversar com a morte, se nós pudéssemos fazer várias perguntas à morte, e se nós perguntássemos à morte sobre todas as celebridades, sobre todos os famosos, sobre todas as pessoas mais importantes na terra, e pudéssemos perguntar a essas pessoas, onde estão elas? A morte, com certeza, ela iria falar a mesma coisa, ela iria dizer a mesma coisa. Eles não estão aqui, porque eu mesmo levei. Mas se nós pudéssemos perguntar à morte, fazer uma indagação forte à morte, e perguntar à morte, ô morte, aonde está o Pai da eternidade? Aonde está o príncipe da paz? Aonde está o Deus forte? Aonde está o leão da tribo de Judá? A morte, queridos, com certeza ela iria responder um concerto forte, e ela iria dizer: este não está mais aqui, porque no domingo, bem de manhãzinha, ele ressuscitou. Ele vive, ele ressuscitou. Você que está nos vendo da sua casa, ele venceu a morte, ele está na destra direita do Pai. A vitória era certa, a vitória garantida, a vitória para a igreja, porque ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou. Não desista, porque ele não desistiu de você. Não desista, porque ele não desistiu de você. Ele foi aflito como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, ele foi cuspido, humilhado, chicoteado, mas ele não abriu a boca para reclamar. Ele não desistiu. Não desista, não desanime, persevere, continue o caminho, porque no momento certo Jesus, ele vai chegar. Não desista. Ele sofreu as maiores aflições, mas ele não desistiu. Ele disse: no mundo tereis aflições. Ele passou pelas maiores aflições. Muitas das pessoas não acreditavam nas suas mensagens, nos seus milagres. Muitas das pessoas indagavam, muitas das pessoas questionavam, muitas das pessoas chamavam ele até de Beelzebu. Muitas pessoas o afligiam,
Muitas pessoas o perseguiam, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. E como o profeta Isaías, ele nos descreve no capítulo 53, a Bíblia diz que como um cordeiro, ele sofreu calado. E ele não abriu a boca para reclamar. E você, só por causa de uma luta, só por causa de um vale, você está pensando em desistir. Só por causa de uma perseguição, só por causa de uma cuspida, só por causa de pedradas, só por causa de alguém que está lhe perseguindo, só por causa de alguém que está lhe marcando, alguém que está lhe perseguindo, lhe sussurrando, lhe provocando. Você está pensando em desistir, você está pensando em sair do caminho. Mas nesta manhã eu te trago uma palavra de Deus para o teu coração, na tua vida. Não desista, não desanime. Jesus passou pelas maiores aflições da vida. Foi cuspido, foi perseguido, foi humilhado, mas ele não desistiu. Foi levado ao Calvário, foi levado ao madeiro, mas não desistiu. Não desista, permaneça no caminho. Aguente as aflições, aguente as lutas, porque no momento certo a honra, a glória, a aflição, ela vai bater em retirada. E Deus, ele vai te honrar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Não desista. Ele não desistiu de você. E o interessante é que ele não reclamou. As chicoteadas vinham e ele aguentava. De longe, dava para ver os seus batimentos. As chicotadas eram tão fortes que arrancava carne. E de longe, dava para ver os batimentos. Não desista, porque ele não desistiu de você. Esta é a palavra para a tua vida. Permaneça no caminho, porque Jesus vai aparecer. No partir do pão, eles reconheceram que era Cristo Jesus. No partir do pão, eles reconheceram que eles foram vitoriosos. No partir do pão houve vitória. No partir do pão os olhos se abrem e eles reconhecem que era Cristo Jesus. E eles dizem de si: ele ressuscitou, ele vive. E ele desaparece. E a Bíblia diz que quando Jesus partiu o pão, que eles abrem os olhos, que eles reconhecem que era Cristo. Jesus, ele desaparece no meio deles. A vitória chegando para a tua vida. Continue na presença. Persevere, crente. Permaneça onde você está, onde Deus lhe colocou. Porque é através de onde Deus lhe colocou que Ele vai te dar vitória. Não é o tempo de entregar aquilo que Deus tem colocado para tu cuidar. Não é tempo de entregar aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Permanece com aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Ainda não é o momento de entregar. Ainda não é o momento de entregar. Porque é através disso que Deus vai te dar vitória. Permanece com aquilo que Deus tem colocado na tua mão, mulher. Permanece com aquilo que Deus tem colocado na tua mão, homem de Deus. Porque é através disso que Deus tem te dado, vai te dar vitória. Talvez a tribulação seja grande, o desânimo seja grande, mas persevera, continua no caminho, porque vai ser através disso que Deus vai te dar vitória. Ainda não é o tempo. Vai ser no partir do pão. No partir do pão eles reconheceram que era Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos diz, queridos, para concluir, que Jesus, ele pergunta, e eles disseram: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras
e palavras diante de Deus e de todo o povo. E no versículo 21 ele diz: nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Glória a Deus. E meus amados irmãos, eles disseram: já é o terceiro dia que isso aconteceu. Já é o terceiro dia que ele falou. Nós esperávamos um Cristo que viesse remir a Israel. Nós esperávamos um Cristo que viesse remir a Israel, livrar Israel da opressão a qual Israel vive. Nós esperávamos esse Cristo. E já era o terceiro dia. E eles ainda não haviam reconhecido que era Cristo Jesus. E meus amados irmãos, nesta manhã eu quero concluir e vos dizer que ainda há esperança. Não desista. Continue. Permaneça no caminho. Permaneça na comunhão. Porque através da sua comunhão com Deus, que Deus certamente lhe dará vitória. E se tiver alguma alma que deseja aceitar a Cristo nesta manhã, digite aí no chat: eu aceito a Cristo Jesus como Salvador da sua vida. E certamente o nosso diácono Kennedy estará orando pela sua vida. Onde você está? Coloque a mão no seu coração neste momento. Aí na sua casa, você que está aqui nos ladeando ao nosso lado, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, neste momento, meu Senhor, ministramos essa primeira mensagem para a glória do Teu nome. E nesta manhã, meu Senhor, se houver algum crente em nosso meio, se houver algum crente, meu Senhor, que esteja aqui no templo sede, algum dos nossos cantores, meu Senhor, que nesta manhã chegaram debaixo da graça, chegaram pela Tua misericórdia, Deus amado e santo, chegaram aflitos, amargurados, meu Senhor, alguém que esteja no seu lar, na sua casa, aflito, triste ou amargurado, meu Senhor, vai dando alegria, meu Senhor, a este crente, vai tirando todo o abatimento, toda a tristeza, meu Senhor, porque, meu Senhor, assim como deste vitória aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que já estavam prontos para desistir, mas quando o Senhor apareceu, o Senhor deu certeza de vitória, o Senhor deu certeza de esperança, meu Senhor. Dá esperança a este aflito, dá esperança a este amargurado, dá esperança a este abatido, meu Senhor. Que ele não venha desistir no caminho, que ele não venha desistir, ó meu Senhor, mas que ele venha perseverar, mas que ele permaneça, meu Senhor, porque vai ser através da esperança que o Senhor dará vitória, que a porta irá se abrir e que o milagre irá chegar na vida de cada um deles, meu Senhor. Se porventura algo não evangélico que nos ouve, Senhor, que está nos vendo nesta manhã, meu Senhor, o convence dos seus pecados, faz ele aceitar-te, ó Deus, como único e legítimo Salvador de suas vidas. É isso que eu te peço, meu Senhor, nesta manhã, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.